Olá, meus irmãos, graça e paz seja com você, que Deus te abençoe abundantemente. Obrigado você mais uma vez por estar aqui no meu canal. Você que não é inscrito, eu peço que faça a sua inscrição para que você nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas. Estamos quase fechando as nossas 13 lições baseadas no livro do patriarca Jó. A lição de hoje é a lição de número 11, então, ou seja, após esta aí, restarão apenas 2 lições para nós fecharmos esse trimestre importantíssimo, onde nós aprendemos muito dessa porção da bendita Palavra de Deus. Eu vou chamar uma vinhetinha rapidinha do canal e eu continuo com você na sequência. Continuando por aqui, a lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Vamos ao texto áureo desta lição, Jó capítulo 36 e versículo 15. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática dessa lição resume-se todo o assunto que será abordado aqui hoje. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo, pedagógico, que é a palavra que o comentarista usou muito no conteúdo desta lição, que tem como objetivo mostrar exatamente isso, que o sofrimento pode ser usado por Deus por fim pedagógico, para que você tenha condição de acompanhar melhor o assunto que nós estaremos abordando aqui hoje. Eu recomendo que você faça a leitura desses textos bíblicos que estão aparecendo aí no seu visor, para que você tenha condição realmente de captar toda a mensagem que nós estamos passando para você aqui no vídeo de hoje, desta lição de hoje, que é a leitura bíblica em classe. Esses textos que vão ser lidos na escola bíblica dominical, então. Veremos que a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos esses que contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição das suas ideias. Então agora ele vem aí para contrapor tudo isso, como cada um se sentiu. Esse aqui também não poderia ser diferente. O dono da razão, é isso aí. Vamos ver o que ele expõe então ao Jó, diante de todo esse sofrimento que ele estava enfrentando. Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Segundo o jovem Eliú, amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Até esse ponto aqui que ele fez a sua abordagem, está correta a sua abordagem, apenas com um pontinho aqui que a gente vai discriminar isso de maneira melhor, principalmente na questão aqui onde que Deus não é obrigado, de fato ele não é obrigado a dar respostas a ninguém, mas nós aprendemos pelo livro do próprio Jó que até o silêncio de Deus já é uma resposta, né? Então nós vamos acompanhar isso aqui de maneira melhor. Ele pensa que o sofrimento ele é pedagógico, ele tem o fim de corrigir o homem. Tiago disse isso na sua carta, eu gosto muito desse texto, no capítulo 1, quando ele diz que nós precisamos passar pelas adversidades da nossa vida com alegria e não com tristeza ou com murmuração. E ele diz que a prova da nossa fé desenvolve perseverança, esperança e maturidade. Eu já disse isso aqui em outros vídeos, volto a repetir e é isto aí. Toda vez que você estiver enfrentando algum momento difícil na vida, tenha isso em mente. O propósito disso é que seja desenvolvida em você a perseverança, a esperança e a maturidade. Onde Deus consegue fazer filhos perfeitos, servos perfeitos, é exatamente no vale da adversidade ou vale da provação, como você queira chamar. Tópico 1 da lição, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem
e não precisa explicá-lo acerca das suas ações nem de seu silêncio. Essa argumentação dele em relação ao questionamento de Jó, por que Deus não tinha respondido. Eliú então argumenta que Deus não está sujeito a dar nenhuma resposta ao ser humano. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras. Isso, Eliú faz essa argumentação. O problema não é o silêncio do Altíssimo, diz ele, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Nisso aqui ele tem muita razão no que ele está dizendo, não em relação a Jó. A gente percebe que Jó não tinha esse orgulho que Eliú tenta argumentar, não é? Mas pode ser o caso de muitas outras pessoas. Às vezes a gente não consegue de fato ouvir aquilo que Deus está falando, porque na maioria das vezes a gente quer ouvir apenas, a gente quer que Deus fale, né, apenas aquilo que a gente quer ouvir, e não é assim, não é? Deus fala da sua maneira, do seu modo, e às vezes ele fala, na maioria das vezes, aquilo que a gente não gostaria de ouvir. Mas é preciso que tenhamos disponibilidade para escutar a sua voz. Depois de ter argumentado que Deus fala através de visões, através de sonhos, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre ele e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Preste atenção nesse ponto aqui que é importante. Ele diz então que Deus enviaria um anjo para avisá-lo acerca daquilo que ele deveria fazer. Esse mensageiro anuncia o que é justo e o que é bom a fim de recuperar o estado de justiça, disse Eliú. Na minha maneira de enxergar aqui, o mais assertivo, o mais próximo de acertar nas suas argumentações foi esse amigo chamado Eliú, o mais novo de todos eles, né? O que muita gente acha que haviam apenas 3 amigos, haviam 4 na verdade. Esse aqui é o mais novo, né? É o mais moço. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, no capítulo 16 e versículo 19, e o Redentor que o justificasse depois da morte, capítulo 19 e o versículo 25. Então perceba aqui que os dois estão falando de uma mesma pessoa, né? Tanto Eliú quanto Jó. O Eliú apenas com uma visão um pouquinho distorcida aqui, o que já é um problema, né? A gente não pode ter em relação a Deus nenhuma visão distorcida, nada de distorcido, porque senão a gente acaba entrando aí pelo caminho do engano, não é? Acaba entrando no caminho da contradição. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que para Eliú o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Então aqui está o ponto de erro do Eliú. Ele pensou que Jó estava acometido da soberba, e o que não é verdade. Ele acha também que Deus, no seu imenso poder, Deus com sua grandeza, ele não responde o ser humano nas suas petições. Ele fala por essas ferramentas aí de sonho, visão, e às vezes a gente não escuta nesse aspecto. Então ele está correto. Tópico 2 da lição: o sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Aqui está o problema então. Para que não houvesse dúvidas, Eliú então passa a descrever o caráter de Deus. Primeiro, ele diz que Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Segundo, Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém. Terceiro, como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Em quarto lugar, Eliú diz que o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Em quinto, ele diz que Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos. E, por fim, ele disse que Deus é justo ao punir os maus. Eliú encerra o capítulo 31 mostrando então
a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Nesse aspecto aqui, ele está correto nas suas afirmações. Ao meu ver, entre os 4 amigos de Jó, esse aqui é o que mais acerta. Todavia, é preciso destacar 2 coisas sobre a fala de Eliú. Primeira é que ele, assim como seus amigos, erra a partir do princípio de que Jó havia cometido algum pecado. A gente precisa tomar muito cuidado com essas acusações, quando a gente diz que alguém errou, né? Quando alguém pecou, a gente precisa tomar esse devido cuidado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Tem muita gente pensando que Deus age segundo os seus próprios radicalismos, não é? Gente que é totalmente radical, gente que tem um sentimento, um zelo forte demais, como se fossem os fariseus, não é? E esquece da misericórdia, não é? A gente precisa tomar cuidado com isso aí. Deus, ele é zeloso, ele é soberano, ele é justo, mas a gente não pode esquecer da sua misericórdia, da sua compaixão. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente também, de igual modo, amoroso e misericordioso. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é que para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Tópico 3 da lição, o sofrimento como um instrumento pedagógico, ensinador de Deus. Caminhando aqui para fechar, os amigos Elifaz, Bildade e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas ele vai além. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Capítulo 36, versículo 15. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Esse argumento de Eliú tem como objetivo mostrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó reconheça a sua grandeza, então louve o seu nome. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Essa é a visão de Eliú. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes, não é? A falha dele foi pensar que Jó estava murmurando, mas no aspecto de que a murmuração e a adoração são 2 coisas que não caminham juntas, nisso aqui ele tem razão, tá certo? O que você precisa guardar desse tópico 3 da lição é que, segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico de Deus. 3 pontos resumem o nosso assunto de hoje. Primeiro é que o amigo de Jó defende o direito de Deus ficar em silêncio. Ele estava equivocado ao associar o sofrimento de Jó a algum problema que ele teria cometido. Em segundo lugar, ele destaca que Deus tem o direito de ser soberano e agir como tal, com toda justiça. Todavia, ele se equivoca ao colocar a soberania de Deus acima do seu amor. As 2 coisas aqui caminham juntas. Finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Nisso aqui ele acerta, tá certo? Que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Bom estar aqui mais uma vez. Obrigado você que acompanhou o meu vídeo até aqui. Não deixe de compartilhar com seus amigos e abençoar outras pessoas. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.